Brasil! Começando mais um programa e hoje, ó, recheado de mulheres poderosas, hein? Hoje tem Roda de Mulheres, viu, gente? O programa promete. Teremos também a poderosa advogada, doutora Patrícia Evangelista, viu, gente? Atenção, hein? Ela vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre irregularidade na concessão dos benefícios. Então, eu já vou deixar liberado para vocês o 25786000, o WhatsApp 953970461, se quiser mandar perguntas, tá? Fique bem à vontade. Doutor Guilherme Franco, que é especialista em ortopedia, tá? E traumatologia, vai falar pra gente sobre os cuidados com as crianças em casa, viu? Presta muita atenção que o perigo tá bem próximo aí, viu? Bem baixinho até, né? Nossa mesa de chá da tarde está cheia de delícias preparadas pela Josiane Carvalho. E hoje todo mundo sabe que é Roda de Mulheres. E o tema de hoje, beleza feminina, tá? Nós vamos conhecer os novos tratamentos para ficar com o corpo em dia aí. Vamos aprender também a economizar na hora de comprar um produto de beleza e ainda transformar vários looks que você já tem em casa para economizar, viu, gente? Customizando, dando uma carinha nova e repaginando a moda, viu? Já percebeu também que o programa está recheado de coisas bacanas, não já? Por isso que eu vou liberar o telefone. 25786000. Quer ligar? Fique à vontade, que a primeira convidada, com certeza, a gente precisa esclarecer dúvidas. Doutora Patrícia Evangelista, bem-vinda, tudo bom? Olá, Nani. Olá a todos os telespectadores. É um prazer imenso estar de volta Sempre hoje. bom de ter aqui, amiga. E falando sobre um tema tão diferenciado hoje, né? Faz tempo que a gente não fala sobre a questão de irregularidades na concessão do benefício e é importante, antes de a gente responder as perguntas, dizer que ainda existe muita fraude na concessão dos benefícios previdenciários. Mesmo o sistema estando bem informatizado, muita coisa mudou, mesmo assim ainda tem um número excessivo e a gente sempre explica que o crime não compensa e o previdenciário menos ainda, porque crime previdenciário é federal e contra o INSS, que é uma autarquia pública federal, ele é um crime que aumenta a pena em 1/3. Então, assim, deixar bem claro para você que está aí, tome cuidado com esses falsos profetas, essas pessoas que se comprometem, fundos imundos, que você vai pagar tanto e que o benefício vai ser X. Então, tome muito cuidado para que amanhã você não venha ser processado. E qual que é a maior dúvida, geralmente, quando entra nessa área? Então, porque o que acontece? Quando o INSS concede um benefício, ele não pode desconstituir o benefício a bel prazer. Ele primeiro, uma vez concedido, ele foi concedido através de um processo administrativo. E para ele ser desconstituído, tem que também ter um procedimento. Então, assim, não é porque você já teve o benefício, eles descobriram uma suposta fraude que eles já vão cortar o benefício. Primeiro, eles são obrigados a te dar o direito de defesa, eles são obrigados a te possibilitar apresentar documentação para aí depois, se eles entenderem que aquilo não é suficiente, aí eles podem vir a cortar o benefício. E quando se corta, qual é o caso assim mais, digamos assim, não fácil, mas costumeiro, né, corriqueiro? Porque a gente sabe que muita gente tenta fraudar para que isso aconteça, para você perder os benefícios. É muito corriqueiro, principalmente em vínculos empregatícios antigos que são forjados através de carteiras de trabalho falsificadas, isso é muito comum. É muito comum também a fraude quando a pessoa tem um conhecido dentro do INSS e consegue facilitar a concessão de uma aposentadoria por invalidez. Então, assim, esses são os casos mais frequentes. Ou em casos de aposentadoria que tiveram períodos especiais de trabalho que houve falsificação da documentação fornecida pela empresa, exatamente. Certo. Alô? 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 Com quem falo? É o Edgar, Nani. Oi, Edgar, você tá falando de onde? Eu tô falando de Mauá. Bem-vindo, pode fazer a pergunta. Aqui, eu liguei a semana passada, fiz uma pergunta pra ela e eu não entendi. Eu queria saber o seguinte, eu ganhei o benefício da Previdência e o precatório é para 2018. O juiz da primeira instância mandou pagar 12%. Eles fizeram o meu cálculo com 0,5% ao mês. Eu queria saber se essa diferença vem agora ou eu vou ter que entrar na justiça. O que acontece é o seguinte, ele vai receber um precatório, como eu expliquei, acho que há 15 dias atrás que eu vi. O precatório que funciona é uma ordem de pagamento do governo que tem que entrar numa fila de pagamento. Como é de ação contra o INSS, é de caráter alimentar e sendo caráter alimentar tem preferência no crédito. O que aconteceu é que
existiu uma grande discussão na Justiça Federal com relação à forma de reajustar esses precatórios. A utilização dos juros e da correção monetária. Então, alguns processos já haviam sido julgados, o precatório já está expedido, a pessoa vai receber e, posteriormente, talvez ela terá o direito de receber o complemento. Então, esse complemento dele pode vir no próprio dia que tiver liberado em 2018 o precatório, ou ele pode ter uma ordem de pagamento agora e ter só uma complementação posterior. Então, pode ser... Mas ele é preciso que ele recorra a um advogado? Mas ele já, provavelmente, ele deve estar com o advogado constituído já. E aí o que o advogado tem que tentar informar para ele, diante da circunstância específica daquele caso, é se vai ser todo o pagamento feito numa única parcela ou se vai ser feito uma parte e depois só complementado, exatamente. Certo. Mas isso pode demorar de quanto tempo, mais ou menos? Tem uma previsão? Geralmente, precatório de verba alimentar, ele chega a demorar no máximo 3 anos. Nossa, o pagamento. Tempo, hein? É. Alô? Oi, Dani, boa tarde. Boa tarde, com quem falo? É Mara Itaquera, tudo bem? Bem-vinda, querida. Pode fazer a sua pergunta. Tá, doutora Patrícia, eu tenho 49 anos, pago o INSS há 2. Eu já trabalhei registrada há 15 anos. Eu gostaria de saber se eu continuo pagando o INSS, se é vantagem ou não. Então, vamos Obrigada. lá. Imagina, eu é que agradeço por essa oportunidade de respondê-la. Na verdade, o que acontece, Mari? Você tem 15 anos de vínculo empregatício e 2 anos de contribuição, provavelmente ou como autônoma ou como facultativa. Isso dá 17 anos. Tem 49 anos de idade. Então, quer dizer, você já está com o pezinho ali na aposentadoria, né? Tem um tempo de contribuição substancial. Não dá para jogar fora ou para esquecer todo esse período contributivo. Então, eu acho que sim, que vale sim a pena dar continuidade aos recolhimentos para a Previdência Social, porque talvez você não consiga aposentadoria por tempo de contribuição, mas a aposentadoria por idade aos 60 anos. Então, como você já vai quase completar 50, praticamente contribuindo 11 anos, terá direito. Então, ela completa o direito à aposentadoria por idade antes da aposentadoria por tempo de contribuição, que exige 30 anos. 30 anos? 30 anos para a mulher. Então, no caso dela, ela vai conseguir alcançar o direito à aposentadoria por idade antes da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, vale a pena sim. E um aconselhamento que eu sempre dou, Nani, quando a gente já está chegando a uma certa idade, é sempre bom estar recolhendo a Previdência Social. Por quê? Porque se amanhã a gente tem qualquer problema de saúde, fica incapaz ou fica incapaz por um período para trabalhar, a gente pode gozar dos benefícios por incapacidade, ou um auxílio-doença, ou uma aposentadoria por invalidez. Então, às vezes, ajuda, né, como tudo pode acontecer, e quando a gente já começa a ter uma idade avançada, a probabilidade é maior de surgirem problemas de saúde, o aconselhamento é nunca deixar de contribuir. Principalmente uma pessoa como ela que vem recolhendo há um longo período já. Certo. Alô? Alô, Com quem falo? Isabel. Oi, Bel, você tá falando de onde? Eu estou falando de Vitória da Conquista. É Nani? Oi, querida. É Nani. Sou eu. Bem-vinda, Bel. Nani, é a respeito da aposentadoria. Sim, querida, Olha, pode perguntar. A minha pergunta é essa. Eu dei entrada na aposentadoria quando eu fiz 65 anos. E eu estou vendo a mulher aí com 49 querendo aposentar e eu com 65 não consegui. Eu tinha 15 anos de INSS e eles me negaram a aposentadoria. E eu tinha 1 ano e 9 meses de registrado na carteira, tinha o comprovante que eu recebi o FGTS e eles me negaram a aposentadoria com 65 anos. Eu só fui conseguir aposentar agora com 67 anos, porque eu paguei esse ano e 9 meses que eu tinha na carteira. Eles não aceitaram. E depois que eu paguei 1 ano e 9 meses, foi que eu consegui a aposentadoria. Eu gostaria de saber, se eu entrar na justiça, se eu recebo esses atrasados. Hoje, olha, é muito interessante o caso dela. Ela deu entrada no pedido de aposentadoria por idade, ela já tinha mais de 60 anos como mulher e mais de 15 anos recolhidos. Só que dentro desses 15 anos, 1 ano e pouco, provavelmente a empresa não deve ter repassado para os cofres da Previdência Social.
que isso inclusive é crime, apropriação indébita. E aí o que acontece? Ela teve o benefício negado em função de um problema da empresa, não dela, né? Não, o erro não é dela, ela não pode pagar pela falta de recolhimento do empregador. E aí só anos depois que ela fez o implemento desse período que faltou, é que ela conseguiu o benefício. Ela não só pode, como deve, entrar com pedido de revisão, pedir retroação da DER, que é data de entrada do requerimento. Por quê? Porque ela vai provar que ela já tinha direito desde quando ela deu entrada no primeiro, pedir para receber todos os atrasados e pedir para descontar o que ela está recebendo nessa segunda aposentadoria. E é com correção? É com juros e correção monetária. Maravilhosa. Deixa você aqui só um minutinho, vou dar um recadinho e já volto. Tá bom. Aproveita quem tá em casa aí, quer mandar uma pergunta, o momento é esse. WhatsApp 953970461. Tudo na área previdenciária. É a poderosa aqui, ó, SOS Previdenciário. Vamos falar de uma delícia, gente? Vamos falar de chocolate Spam, desde 1935. Olha que delícia, hein? Uma empresa 100% brasileira, gente, que há mais de 80 anos oferece produtos com qualidade e tradição que marcaram a infância de tanta gente e continua marcando, viu? Quem não conhece o famoso pão de mel, as tradicionais moedas de chocolate ao leite, gente, o granulado, os chocolates, são tantas delícias que enchem a boca d'água. E não dá pra deixar de falar da Pop Pan, que tá um sucesso, né, gente? Essa pipoca caramelizada, coberta com chocolate ao leite, que é impossível comer uma só. Pop Pan combina com tudo. Sabe quando bate aquela vontade de comer uma coisa bem gostosa? Aí você já sabe, eu quero Pop Pan. Chocolate Pan, o doce sabor da infância. Olha que delícia de vídeo. Gostinho que lembra a infância, chocolate dos momentos especiais. Ontem era tão bom e hoje está ainda melhor. Produtos Chocolate Pan é uma delícia. Produtos Chocolate Pan. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. Viu que delícia, gente? Por isso que eu convido vocês para acessarem ao site chocolatepan.com.br e conhecer a variedades. Olha que chocolate diet, gente. Essa paçoca aqui é uma delícia, viu? Ela é coberta com chocolate ao leite, uma perdição. Olha aqui, pasta de amendoim, creme de amendoim, tudo uma delícia. Afinal, um produto para estar desde 1935, gente, tem que ter muita tradição, muita qualidade, né? Por isso que eu, ó, assino embaixo. Vamos lá, telefone liberado, vamos lá? SOS Previdenciário no programa. O momento é esse, doutora Patrícia Manderlista. Bom, não consegui fazer nenhuma das perguntas que estão vindo de casa, né? Doutora, é comum o INSS averiguar alguma irregularidade ou cálculo errado e cobrar a diferença ou cancelar o benefício? Sim, é muito comum. Existe, inclusive, um setor no INSS específico que chama MOB, Monitoramento de Operação de Benefícios. Ali eles conseguem fazer uma verificação em possibilidades de irregularidade de benefício. Às vezes o erro pode se dar pelo próprio funcionário do INSS, que às vezes erra, porque somos seres humanos, todo mundo erra, inclusive eles, né? O erro pode se dar em função do sistema, o erro pode se dar porque a pessoa fraudou. Então, erro na concessão de benefício pode se dar de várias vertentes, tá? E aí, se a fraude for objeto porque você falsificou documentos, aí sim, você vai ter que fazer a devolução do que você recebeu indevidamente e ainda responder um processo crime, certo? Alô? Oi, Com quem falo? é o Marcelo de Santo André. Bem-vindo, Marcelo. Pode fazer a sua pergunta. Ô, doutora. Oi, eu Marcelo. tenho 18 anos de contribuição pago e 58 anos de idade. Posso dar entrada na aposentadoria? Não, ainda não, porque para o homem é preciso que implemente para aposentadoria por idade 65 anos e 15 anos de contribuição. Se ele tem 18 anos, ele não tem o tempo necessário para aposentadoria por tempo de contribuição, que para o homem é 35. Então vamos deixar bem definido uma coisa e outra coisa. Aposentadoria por tempo de contribuição, homem 35 anos, mulher 30 anos. Então, ele tem 58 anos de idade, mas só tem 18 anos de recolhimento. Então, esse requisito ele não preenche. Para aposentadoria por idade, ele precisa ter 15 anos de contribuição e o implemento da idade, que ter completado 65 anos. Como ele tem só 58, ele tem 3 anos a mais do que
precisa de recolhimento, porque ele já tem 18, mas ele ainda não completou 65 anos de idade. Então não tem Então, jeito. 65 anos não tem jeito. Não tem jeito. Certo. Doutora, o INSS pode cobrar a devolução dos valores pagos de benefícios concebidos de forma errada? Sim, na verdade ele pode cobrar, só que eu entendo o seguinte, se não foi um erro por parte do segurado, ou seja, não foi ele que fraudou, se ele deu entrada no INSS, o INSS errou no cálculo do valor do benefício e amanhã ele descobre e vira e fala, olha, eu verifiquei que eu errei, você vai ter que devolver o que você recebeu a maior, aí eu já não acho que seria uma coisa justa. O benefício de caráter alimentar, irrepetível. O que eu vou fazer? Desculpa o termo chulo, mas vou vomitar o que eu comi? Quer dizer, eu recebi porque alguém me concedeu em processo regular e aí agora vem falar para mim que o valor não está certo e ainda tenho que fazer a devolução do que eu recebi é maior? Aí eu acho que é bem discutível ter que devolver ou não. Quando é fraude, indiscutivelmente tem que devolver. Certo. Alô? Alô? Com quem falo? Oi? Posso falar? Pode. Quem fala? É o Éder, daqui de Guaxupé, Minas Gerais. Bem-vindo. Pode fazer a sua Éder pergunta. Gonçalves. Pode fazer a sua pergunta. É o Éder. Pode fazer a sua Daqui de pergunta, Guaxupé, Éder. Minas Gerais. Tá bom, querido. Pode fazer a Eu pergunta. queria fazer uma pergunta para o doutor. Eu tenho problema de saúde, eu sou deficiente mental e eu entrei com o pedido de aposentadoria. Eu tenho direito? Então, ele só terá direito à aposentadoria pela deficiência mental se ele comprovar que quando surgiu o problema de saúde dele, ele tinha qualidade de segurado. O que significa isso? Ele estava contribuindo para o INSS ou tinha deixado de contribuir por um tempo mínimo previsto em lei. Porque o que acontece? O INSS, ele é um seguro contributivo. A característica primordial do INSS é a contributividade. Se você não contribuir, você não tem direito. O que a gente não pode misturar são os benefícios previdenciários e os benefícios de natureza assistencial. Existe o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para quem contribui, aí é benefício previdenciário. Estava contribuindo, ficou doente, tem direito ao benefício. E no caso psiquiátrico, se comprovar, através de documentação médica, o diagnóstico da doença e a incapacidade para laborar, terá direito ao benefício. Agora, existem os benefícios de natureza assistencial, que é aqueles que independe de você alguma vez na vida ter contribuído. É uma ajuda de custo do governo no valor de um salário mínimo, conhecido como LOAS, né? porque é a Lei Orgânica da Assistência Social, que dá para as pessoas carentes ou pobres, na acepção jurídica do termo, o direito de receber uma renda mensal para suprir a subsistência. Porém, a renda per capita da família não pode ser superior a 1/3 do salário mínimo. Ou seja, estado de miserabilidade total. Miserabilidade, né? gente. Quase impossível, né? Alô? Oi, Com quem falo? é Juliana? Oi, Ju. Tá falando de onde? Tô falando de Goiânia. Bem-vinda, querida. Pode fazer a sua pergunta. Por favor, eu gostaria de saber, a minha irmã, ela tem 49 anos e vai fazer 50 anos agora em abril. Perfeito. Ela é aposentada, já está aposentada por alienação mental. Uhum. E ela foi convocada para a Operação Pente Fino. Ela contribuiu 11 anos e já está há 12 encostada. Há possibilidade dela perder por esse tempo que ela contribuiu, pelo tempo que ela já está encostada e ela realmente está doente, vai ao médico, vai levar os laudos tudinho. Você acha que há problema? Porque nós da família estamos todos com medo, temendo, Apreensivos, né? Apreensivos, eu imagino. Na verdade, o que acontece, Nani? Essa pessoa conseguiu um benefício por incapacidade perante o INSS e aí, infelizmente, o INSS está convocando agora para uma revisão para verificar se permanece a capacidade ou a incapacidade dessa pessoa. E é claro que diante de tanto tempo em gozo de benefício, eu acho que a probabilidade de eles cortarem é pequena. Mas caso eles venham a cortar, você pode ingressar com uma ação judicial.
Agora, uma coisa é muito importante, que ela não fez essa pergunta, mas ela fez ao mesmo tempo e eu quero explicar, se você me permite. O período que a pessoa goza de auxílio-doença vale como tempo de contribuição ou de aposentadoria por invalidez. Então, se eu estou gozando do auxílio-doença ou se eu estou aposentada por invalidez, é como se eu estivesse vertendo contribuição para a Previdência Social. Por 12 anos. Então. Porque aquele período vale. Só que a grande questão é que ele não vale como carência. Ou seja, ele vale como tempo, mas não pode ser considerado. Se, por exemplo, na aposentadoria por idade exige-se 15 anos de contribuição. Tem que ser 15 anos pagos, não 15 anos uma parte em gozo de auxílio-doença. Então... Entendeu? Então aí, se realmente ela entrar, ela for lá e eles cortarem o benefício, ela vai ter que entrar com uma ação judicial para restabelecer o benefício por incapacidade. Mas brigar agora por uma aposentadoria por tempo ainda não conseguiria, tá bom? Alô? Oi, Com quem falo? Paulo César. Oi, Paulo, tá falando de onde? Eu estou falando de Cuiabá, Mato Grosso. Bem-vindo. Pode fazer a sua pergunta. Ok. Oi, Paulo. Oi. O que eu posso ajudá-lo? Então, eu tenho duas perguntas para fazer para a doutora. Pode fazer. A primeira pergunta é que eu, quando tinha mais ou menos 9 anos de idade, em 77 ou 78, não me lembro bem, eu trabalhava com carteira assinada, e aí eu torei um dedo meu, que é o polegar direito. A minha mãe pediu a aposentadoria por causa desse dedo. Só que aí ia receber na época, só que a minha mãe ficou com medo porque houve um problema lá, deu um mesmo caso que o cara trabalhava numa padaria e a máquina comeu a mão dele, só que o cara pagou, mas aí foi lá e matou o outro cara e minha mãe foi lá e retirou isso aí. Entendeu? Aí o que acontece? Eu fiquei sem receber até hoje, eu nunca recebi por esse polegar direito que me tirou toda a vontade de servir o quartel, tirou meu estímulo todinho, entendeu? Perfeito. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte, eu trabalhava com carteira assinada agora há pouco tempo, e aí o que acontece? Eu fiquei doente trabalhando com carteira assinada, o SUS demorou quase 3 anos, mais de 3 anos, quase 4 anos para mim fazer uma cirurgia. Depois eu consegui fazer a primeira cirurgia particular. Aí encostei pelo SUS. O SUS foi e me pagou a média de 4 a 5 meses. Só que aí esse problema ficou tão grave que aí atacou outro problema, que a cirurgia primeira que foi feita era pedra na bexiga. A segunda cirurgia que atacou, que eu tive que fazer também, foi de próstata, que atacou minha próstata. Aí o que acontece? Me mandaram, quando ficou um mês mais ou menos, 1 mês e meio, ou quase 2 meses, me mandaram embora da empresa. E aí a INSS já tinha me pagado já primeira cirurgia. Só que depois eu fiquei mandado embora, desempregado, e não recebi nada. Eu entrei com o processo e eles me negaram. Na verdade, o que acontece? Com relação à primeira pergunta, tá? Infelizmente está prescrito, porque foi em 1970 e pouco, né? Que ocorreu o acidente. A mãe dele, por medo de retaliação, acabou optando em desistir do pedido de auxílio acidente, provavelmente, que é quando a pessoa fica com uma sequela definitiva que reduz a capacidade para o trabalho. Qual é o tempo, então, em caso de acidente? Em acidente, 10 anos. 10 anos. Esse eu iria... Embora eles falam que não existe prazo, Existe. Hoje a jurisprudência praticamente é pacificada nesse sentido, então teria que já ter tomado as providências necessárias em tempo anterior. Então esse não tem jeito mais. Com relação ao segundo procedimento, o que acontece? Ele está dizendo pra gente que ele fez uma primeira cirurgia, gozou de um período de auxílio-doença e aí depois ele teve que fazer uma segunda cirurgia porque houve um agravamento, acabou ficando com problema na próstata e aí a empresa acabou mandando ele embora, então quer dizer, ele ficou desempregado e sem receber de nenhuma das partes. Ora, o fato de ele estar desempregado não impede de ele dar entrada num novo auxílio-doença. A única coisa é que se ele já fez o processo, como ele falou, já entrou com o processo, na tentativa de comprovar que ele tinha incapacidade para o trabalho, e se a justiça, através de um laudo médico feito por perito do juiz,
já diagnosticou que ele tem capacidade laborativa, Mais aí difícil. fica muito mais difícil de ele conseguir reverter essa decisão. Até porque esse médico, ele é equidistante das partes, ele não tem interesse na demanda, ele não tem interesse no processo, então ele não teria o porquê estar falando uma ele deve inverdade. fazer agora, então? Então, aí o que ele deve fazer é dar continuidade, pelo menos por um período, aos recolhimentos, para não perder a qualidade de segurado. E se houver um agravamento do problema de saúde, caso ele não venha a conseguir uma nova colocação profissional, ele dá entrada num novo auxílio-doença. Certo. Alô? Alô? Com quem falo? Walter Neves. Oi, Walter. Tá falando de onde? Tô falando do Embu das Artes. Bem-vindo. Pode fazer a sua pergunta. Ó, eu sou funcionário público e eu tenho 20 anos de prefeitura. Só que a prefeitura optou por um regime próprio da prefeitura. Eu dei entrada para fazer a contagem do meu pedido para aposentadoria, que eu tenho 15 anos fora e tenho 20 de prefeitura. E em maio eu completo 60 anos. Eu queria saber se eu vou conseguir me aposentar. Sim, com certeza. Uma pergunta super interessante. Por quê? Porque ele trabalhou e contribuiu para 2 regimes. Ele trabalhou 15 anos no regime do INSS, que é o Regime Geral de Previdência Social, porque ele foi registrado, e ele tem 20 anos de prefeitura como servidor público efetivo. Na prefeitura, como servidor público efetivo, ele tem regras diferenciadas do INSS. É preciso que ele implemente 35 anos de contribuição, tenha 60 anos de idade, 20 anos de serviço público, 10 anos no mesmo órgão e 5 anos no mesmo cargo. Então, Gente, no caso dele, como ele está 20 anos na prefeitura, então ele terá direito sim, porque ele já tem 20 de prefeitura, 15 de INSS, são 35. Em maio ele vai fazer os 60, então ele já implementa o requisito etário, a idade. Ele tem já 20 anos de serviço público, 10 anos no mesmo órgão e 5 anos no cargo que se dará aposentadoria. Então ele terá direito sim, em maio, de se aposentar. Pelo menos dar uma entrada no processo para facilitar, né, doutora? Aí o procedimento junto à prefeitura é totalmente diferente do INSS. É diferente, É. né? Alô? Alô? Com quem falo? Com Aguinaldo, Oi, Guinaldo. Tá falando de onde? de São Paulo. Bem-vindo. Pode fazer a sua Obrigado. pergunta. A minha pergunta para a doutora é, eu contribuí há 19 anos e eu sou renal crônico. Eu queria saber se ele vai aposenta por causa do deficiência de renal crônico. Se tem direito à aposentadoria ou se não aposenta. Então, na verdade é o seguinte, na experiência atual minha hoje, a gente tem percebido que eles têm mantido essas pessoas no auxílio-doença, porque as pessoas que têm problemas renais crônicos, geralmente elas fazem hemodiálise, né? E como a hemodiálise exige pelo menos 3 vezes por semana, é impossível que uma pessoa que tenha que se submeter a tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana, no qual ela fica ou período diurno ou da parte da tarde, e depois que ela sai, ela fica completamente arrebentada, cansadíssima em função desse procedimento, é impossível que essa pessoa trabalhe. Na minha visão, em casos como esse, seria caso de aposentadoria por invalidez. É que geralmente eles não aposentam por invalidez porque eles entendem o seguinte, se ele fizer, conseguir fazer o transplante, ele volta a ter capacidade. Gente, pelo amor de Deus, então aposenta a pessoa por invalidez, se amanhã ela conseguir fazer o transplante e voltar a ter capacidade laborativa, ela pede o corte da aposentadoria por invalidez. Mas na prática e até judicialmente, eles têm entendido que é caso de auxílio-doença, que é aquela incapacidade temporária, e não caso de aposentadoria por invalidez. E eles estão dificultando muito, né, doutora? Muito. Muito. O INSS tem dificultado muito. Com várias enfermidades que eles não Exatamente. estão aprovando. E o Poder Judiciário hoje também está muito criterioso para conceder benefícios por incapacidade. Bem criterioso mesmo. Maravilhosa. Ficaria contigo aqui horas e horas e horas, mas quero te agradecer muito. E, por favor, você pode deixar alguns contatos para as pessoas que estão em casa no Brasil todo, querem falar contigo? Claro. É só entrar em contato através do telefone 0 operadora 11 3115 0360. 3115-0360 ou mande o seu e-mail para sosprevidenciario, tudo junto, sosprevidenciario@uol.com.br. Obrigada, amada. Foi um prazer estar com você mais uma vez, minha amiga. Muito obrigada. Dias, tá? Combinado? Com certeza. Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já, porque tem muita coisa hoje. Tem roda de mulheres, hein? Um minutinho só, a gente já volta.